Bem-vindos à minha live. Espero que estejam todos bem nessa linda manhã de terça-feira. Eu, infelizmente, vou ter que ficar fungando um pouco porque o tempo assim tá maravilhoso. Então, vamos lá. Por que eu decidi falar sobre gestão de tempo hoje? Na verdade, foi um combinado de várias coisas que aconteceu esse final de semana, e à medida que eu vou lendo livros e vou interpretando, vou entendendo melhor alguns assuntos, eu gosto de estar passando para vocês. E a verdade é que se eu fizesse isso somente por meio dos stories ou por um post, eu não falaria o suficiente. Então, eu aproveitei e vou fazer uma live. Interessante que, principalmente a questão da live, à medida que eu estava pensando, né, vendo sobre os assuntos e tal, eu lembrei de um livro que eu li esse final de semana junto com um livro, que se chama Método de Arrumação de KonMari. Para quem não sabe, tem até um programa dela na Netflix, tem uma série dela, onde ela vai na casa das pessoas e ensina as pessoas a arrumar a casa. Ela é uma consultora de arrumação, pois acreditem, isso existe. Só que ela não simplesmente chega lá e fala com as pessoas assim, olha, você tem que fazer desse jeito, você tem que dobrar dessa forma. Ela dá significado às coisas, e que as pessoas elas têm que começar a pensar mais no porquê dela tomar certas atitudes, delas guardarem certas roupas, delas terem essas coisas na vida dela e por que elas acumulam. E muitas vezes as pessoas elas se prendem a certos momentos, a certas situações e acham que aquilo não pode ir embora. Então aquilo vira um acúmulo na vida dela, tanto de roupas quanto de objetos, coisas que elas descobrem também que muitas vezes coisas que realmente têm significados para ela não aparecem mais. Por quê? Porque elas se acumularam tanto de coisas sem sentido só porque fizeram parte de um momento específico, mas não necessariamente importante, que acaba sufocando aquilo que realmente traria mais felicidade para elas. Seria muito mais significativo tanto para ela quanto para a vida, para trazer novos projetos, para trazer nossas aventuras e no final trazer mais felicidade. E no final das contas, isso se aplica a muitos campos da nossa vida, principalmente no nosso trabalho. Porque o que eu mais vejo, e eu falo isso também por experiência própria, é a gente tentar, como diz a Bíblia, né? Alcançar o vento, surrar o ar. Alcançar coisas que nem sempre fazem sentido pra gente, mas que naquele momento na nossa cabeça faz muito sentido. Porque a gente fala assim, não, eu preciso disso para alcançar tal coisa. Eu preciso fazer isso também, senão eu não vou ser bem sucedido. E nisso a gente começa a comprar coisas porque a gente pensa que se a gente não tiver aquilo, o nosso conteúdo não vai dar certo. A gente começa a comprar cursos porque a gente pensa que se eu não tiver aquele método, não vai funcionar. Quando na verdade a gente tem que entender de novo por que a gente faz as coisas, por que aquilo é importante e principalmente o que você deseja alcançar. O que você quer alcançar na vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para perceber o que você quer alcançar? Então, juntando todo esse conhecimento que eu tive nesse livro da KonMari, junto com o que eu estou lendo também, 4 horas de trabalho por semana, eu vim com essa sugestão de live, porque sim, a gente precisa começar a analisar melhor as coisas que estamos fazendo, como que estamos usando o nosso tempo e como que a gente pode usar o nosso tempo para ser mais produtivo, porque isso também é muito importante. A gente tem que começar a fazer essas coisas. Começando com, por exemplo, o que a gente faz para alcançar nossos objetivos. Eu não sei se eu falei com vocês, eu falei em muitos canais a questão de eu ter feito anúncio. Eu sempre acreditei que anúncios eram importantes para... Aliás, eu sempre acreditei que é possível alcançar mais pessoas apenas criando conteúdo. Na verdade, esse é o meu sonho. Bom dia, Érica, tudo bem? Eu sempre acreditei que era possível somente criando conteúdos a gente alcançar nosso objetivo dentro do Instagram. Estava errada? Não, eu não estava. Porém, entrou uma questão muito importante, o tempo. Apesar de ser possível criar conteúdos apenas para alcançar mais pessoas,
se você for colocar na balança, você tem que ver se você tem o tempo para manter essa constância, essa rotina. Então vamos lá. Quanto mais conteúdo você produzir, mais fácil será para as pessoas te verem, porque você vai aparecer mais para as pessoas. Isso é viável para todo mundo? Infelizmente não. Não é possível para todo mundo estar criando conteúdo todo dia, principalmente quem está começando. E se você for perfeccionista, vai ser pior ainda. Vai ser muito mais difícil, porque você simplesmente não sai da mesa. Você fica lá porque a sua cabeça não deixa você ser perfeita. Aliás, a sua cabeça não deixa você sair daquele lugar porque tem que ser perfeito pra você. E assim você não vai conseguir fazer as coisas, o que é muito triste. Então, se você for parar pra pensar, aí entra de novo a questão de tempo e dinheiro, como a gente avalia as coisas, né? Sempre falamos que tempo é dinheiro. E isso é a mais pura verdade. Se você aprender a usar o seu tempo de forma eficiente para poder alcançar mais resultados num curto período, isso é muito melhor. Então, o que aconteceu? Eu criei um post, eu até tenho que recriá-lo porque eu mudei a capa do meu destaque, não tá lá do mesmo jeito. Eu criei um post falando sobre vendas. E o que eu fiz? Eu criei um funil de automação. Eu criei essa sequência de stories falando sobre esse tema, vendas, como que a pessoa poderia vender mais. Depois eu criei um post de 2 cartões tocando numa dor específica que o meu público tem e pedindo essa pessoa para quando ela chegasse, que era para ela ir nos meus stories e lá ela ia entender do que eu estava falando ou como que eu poderia ajudá-la. O resultado disso foi que pessoas entraram em contato comigo e eu consegui realizar vendas. E acreditem ou não, o dinheiro que eu investi foi pago 2 vezes com o valor do produto que eu vendi. Ou seja, eu fiz o mesmo trabalho de uma forma otimizada, que me gerou muito mais renda do que se eu estivesse criando conteúdo todos os dias. Porque aí eu teria que ficar pensando, como que eu vou criar conteúdo todo dia? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Lógico, se você tem uma equipe para te ajudar, se você, por exemplo, tem social media, se você tem copy, essas coisas, ou um estrategista como eu sou, se você tem essa equipe perto de você para te ajudar a criar o seu conteúdo, criar conteúdo todo dia ainda é muito bom. Porque você precisa desse conteúdo para saber o que vai dar certo para você patrocinar ou para você fazer anúncio. Você precisa de um conteúdo bom. Então, à medida que você vai conhecendo seu público, você vai entendendo e vai acertar mais na hora de fazer anúncio. Mas veja, como que a otimização de tempo foi muito mais fácil? Eu fiz um trabalho com 20% e me gerou 80% dos resultados. Tá vendo? Que é o princípio de Pareto. Faça 20% do serviço para ter 80% do resultado. E tudo na nossa vida acaba girando em torno disso. Muitas vezes eu vejo, a gente tem, na verdade todos nós, né? Nós vemos aquelas pessoas que admiramos nas redes sociais e vemos elas super ocupadas e às vezes a gente se sente mal por não estar tão ocupado quanto aquelas pessoas, né? Mas será que isso quer dizer que elas estão realmente ocupadas? E se elas estão ocupadas, será que elas estão sendo produtivas? Como que você gostaria de usar o seu tempo da melhor forma possível? Será que é só trabalhando? Será que é importante para as pessoas verem que você passa 7 dias na semana só trabalhando o dia todo? E como que fica a sua família? É isso que você quer passar para o seu público? Então, o que eu quero falar? Independente da forma que você vai usar, aprenda a usar o tempo certo. Aprenda a otimizar o seu tempo para trabalhar da melhor forma possível. E como que você faz isso? Como que você aprende a otimizar seu tempo? Analisando e vendo o que é mais importante para você. No livro da Marie Kondo, porque ela é japonesa. Ela, apesar da gente pensar que ela tá lá para fazer as pessoas jogar coisas fora, na verdade, ela não está lá para fazer isso. Ela está lá para ensinar as pessoas a guardar o que é mais importante, a apreciar aquilo que tem mais valor para ela e que fará mais sentido a partir daquele momento. E a partir disso, ela vai entender o que não é mais necessário na vida dela. Ela vai olhar aquilo e vai falar assim, o que isso está realmente fazendo para mim?
Será que está me deixando feliz? Ela fala muito sobre isso. Será que isso realmente me deixa feliz? Fazer tudo isso, guardar tudo isso me deixa feliz? Será que eu consigo otimizar isso? E no final as pessoas acabam deixando ir todo aquele peso extra que não está fazendo sentido para ela e começa a focar apenas naquilo que a deixa feliz. No caso desse livro, falou de uma moça que queria ter mais tempo, principalmente, por exemplo, para ela cozinhar, mas toda a casa dela bagunçada não estava ajudando. E no final ela entendeu como que pequenas coisas, focar apenas naquilo que traz felicidade, realmente mudou toda a vida dela, a saúde, o trabalho, a forma como ela encarava as coisas ao redor. E no nosso trabalho é a mesma coisa. Se você fosse parar e pensar hoje, o que é realmente necessário para você no seu trabalho? Será que você conseguiria eliminar alguma coisa? Ou você ainda diria, não, eu preciso fazer isso tudo, porque senão eu não vou ser bem sucedida. Eu preciso estar desse jeito, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Será que você é desse tipo de pessoa, que precisa ter o controle de tudo? Ou você realmente consegue parar e pensar, será que eu realmente preciso disso para seguir, para alcançar os meus alvos? Lógico que para isso também você precisa ter clareza do que você quer alcançar. Eu sempre falo sobre isso. Comece pelo porquê, não é por nada. É porque é exatamente essa base, é esse ponto de partida que vai fazer você avançar e alcançar os outros objetivos. É saber o seu porquê. E aqui pode envolver também seus princípios, porque o que você quer vai fazer você pensar, o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Será que eu estou disposta a abrir mão disso para alcançar esse objetivo? Será que eu faço isso? Tudo em torno do seu porquê. Quando você tem isso bem claro, tudo à sua volta vai ficar mais fácil de analisar. Será que o que você está fazendo no seu serviço hoje, ele realmente está alinhado com o seu porquê, com o seu propósito? É o que realmente te deixa feliz? Por exemplo, vamos supor que você, como empreendedora, você precisa cuidar das suas finanças. Você precisa estar vendo, lógico, como que está indo o seu serviço, o que está entrando, o que está saindo. Será que você está gastando dinheiro de uma forma inteligente? É lógico que todos nós empreendedores precisamos fazer isso. Mas você não sabe fazer isso, não gosta de fazer isso, quando faz errado, mas tem que fazer, porque senão como é que seu negócio vai girar? A gente tem que ser empreendedor, a gente tem que aprender a fazer de tudo. Mas será que é assim? Imagina se você pegasse essa pequena tarefa e pedisse alguém para cuidar de você. Ou cuidar para você. Cuidar desse serviço, falar assim, olha, a partir de hoje, um contador, né? Tô aqui tentando lembrar do que é. Um contador. Bom dia, gente, bom dia. Imagine que você pudesse pegar isso, essa pequena tarefa, e pedir um contador para cuidar de você. Nossa, Gabriela, mas eu vou ter que investir, eu vou ter que pagar, eu não tenho dinheiro para isso. Aí eu lembro de uma frase que o Wendel Carvalho falou. Se você pedir alguém para fazer, você vai ter tempo para fazer o dinheiro para pagar essa pessoa. E detalhe, você vai fazer isso muito mais feliz, porque você está eliminando um estresse da sua vida. Você está tirando uma coisa da sua vida que é importante, mas para você não vai te fazer crescer mais. Porque aquilo ali não está te tirando dinheiro. Pelo contrário, aquilo ali, se está te estressando, lógico que é sempre bom saber o que está acontecendo no nosso emprego, na nossa empresa, no nosso empreendimento. Mas se aquilo ali não está te ajudando mesmo, pelo contrário, só está tirando a felicidade da sua vida, por que você vai manter fazendo aquilo? Não seria melhor você pedir alguém para te ajudar e você focar no que realmente pode ser produtivo para você? Talvez alcançar mais clientes, criar um conteúdo interessante, fazer o seu trabalho bem feito e pedir para a pessoa alcançar, estudar outras formas de alcançar mais clientes. Olha só, como que tirar uma tarefa pode te abrir outras possibilidades. E de novo, não é sobre jogar fora o que não é necessário, é sobre entender o que é importante, o que você mais ama, o que você gosta de fazer. E uma vez que você tem tudo isso muito claro, você consegue entender, por exemplo, como que você está gastando o seu tempo no final de semana. Será que você também está investindo em você mesma? Será que você consegue se olhar no espelho no final de semana e falar assim,
estou descansada? Será que você se permite isso? Porque, gente, se você não descansar, você também entra em colapso. Olha só, a gente gasta tanto tempo achando que a gente tem que fazer mais, e esquece que se o nosso celular precisa ser carregado, por que a gente não pode ser? Por que a gente não vai sentar e se carregar para continuar fazendo o nosso trabalho? De novo, valorizar aquilo que é importante. Ter bem claro o que é importante para você. Aí você precisa da sua família. Você precisa passar um tempo com seus amigos. Ou será que isso não é importante? Nossa, Gabriela, mas eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho cliente, eu preciso disso e disso e disso. Então vamos lá. Vamos supor que você tem um tipo de empresa que o maior fluxo é no final de semana. Vamos colocar de quinta a domingo. O que você faz de segunda a quarta? Será que você está usando esse tempo melhor? Ou você fala assim, não, deixa eu ir lá na minha loja, deixa eu ir lá na minha clínica, porque vai que aparece alguém. Vai que aparece algum cliente. Tá vendo? Às vezes a gente simplesmente pensa que a gente tem que ter mais dinheiro, mas a gente não entende que a gente tem que fazer isso de uma forma inteligente também, otimizando o nosso tempo. Às vezes, se você usar esse período de segunda a quarta para fazer outra coisa que te fortaleça espiritualmente, fisicamente, mentalmente, que te ajuda a crescer o seu negócio, né? Isso vai te trazer muito mais lucro do que você ficar só focando assim, nossa, e se eu perder tal cliente? E se eu fazer isso? E se eu fazer aquilo? O engraçado é que nesse livro do Tim Ferriss que eu tô lendo, Trabalhe 4 horas por semana, ele falou que ele tinha 120 clientes e ele ficava o dia todo ligando para esses clientes, suplicando para eles para comprar o produto dele. Até que ele percebeu, fazendo um pente fino nos clientes dele, que desses 120, 8 eram clientes regulares. 8 clientes sempre faziam o pedido do produto dele, sem complicação, faziam um pedido grande. 2 outros clientes, um sempre estressava ele, aliás, esses 2, um ele conseguiu ir mandar catar coquinho, e o outro ele também falou como que ia funcionar a partir de hoje, e esse cliente começou a facilitar a vida dele. Ele teve mais tempo para cuidar das pessoas que eram afiliadas ao serviço dele, e essas pessoas começaram a vender mais também. Os 8 clientes dele que ficou foram muito mais lucrativos para a empresa dele, e o cliente que estava enchendo o saco também começou a trabalhar de acordo com o que ele queria. Resultado, em vez dele trabalhar 40 horas por semana, ele começou a trabalhar 15 horas por semana. Tá vendo? Por quê? Porque ele teve bem claro para ele o que ele queria alcançar e como que ele faria para alcançar esse objetivo. E isso, gente, tem que se aplicar, não é que pode, tem que se aplicar a todos nós. Porque todos nós temos objetivos. Todos nós começamos a empreender por algum motivo. Mas às vezes, infelizmente, nesse meio período, a gente acaba saindo de rumo. Porque, lógico, contas chegam, a gente tem que pagar nossas dívidas. Comparações acontecem, a gente quer ser como fulano e como ciclano, que já tá lá em cima. E às vezes, só depois que tá lá em cima, que foca em mostrar como que ela começou. Sendo que a vida dela também não foi fácil. Muitas vezes ela estava em dívida até chegar onde essa pessoa está hoje. Tá? Ela teve ajuda, porque isso acontece também, muitas pessoas não mostram isso, mas ela teve ajuda para fazer o que faz hoje. Só que a gente não vê. Então o que a gente fica fazendo? A gente fica se comparando e falando assim, não, fulano faz isso tudo, então eu também tenho que fazer. Porque senão eu não vou ser tão bem sucedida quanto fulano. Tenho certeza que vocês já pensaram isso. Pode falar, eu tenho certeza que vocês já pensaram. Então, gente, o que eu queria fazer com essa live hoje é convidar vocês a terem esse momento de reflexão. Não vou falar sobre Pareto, não vou falar sobre isso, mas que vocês comecem a analisar o que é realmente importante para vocês hoje, no seu trabalho, na sua vida, na sua rotina. E se tudo que você faz hoje realmente está levando você para o propósito que você imaginou, que você visionou quando você começou o seu negócio. Tudo que você faz hoje, todos os passos, estão realmente levando você para isso? Será que você consegue peneirar, passar um pente fino e ver e falar assim, olha, isso aqui não vai me levar a nada. Eu posso ficar sem isso.
isso não vai acontecer da noite pro dia. E você tem que ter muito estômago, porque a gente, infelizmente, se apega muito às coisas. Assim como a gente se apega a uma roupa que tá toda velha, mas ela é confortável, sendo que aquilo ali só traz pra gente a ideia de que a gente não merece muito. A gente fica com aquilo na cabeça, gente, mas... não, mas tá confortável, tá bom, isso aqui tá ótimo pra mim, mas, gente, na vida não é assim, não é que tá ótimo. A gente tem que aprender a analisar e se dar valor. De novo, entender o que é importante. O que eu preciso para alcançar tal objetivo? Se eu preciso de mais clientes, o que eu preciso? Será que eu preciso de mais clientes ou eu preciso de clientes certos? Do que adianta ter 10 clientes, ficar focando em ter vários clientes e ficar se estressando? E quando você for olhar no final do mês, de 10, só um que pagou sua conta? Não seria melhor você ver e estudar as características desse um cliente que paga a sua conta e focar em achar talvez mais 5 igual ele, do que ter 9 clientes que não vai fazer diferença nenhuma para você? Isso não seria mais interessante? Isso não seria muito mais útil? E com respeito a tudo, à medida que você entende esses pequenos princípios na sua vida, você consegue ter mais tempo para você. A semana passada, a live foi inclusive sobre como ter mais tempo. E aí, André, tudo bem? Como ser mais constante na criação de conteúdo. Olha só, e eu falei, primeiro você tem que entender a importância de criar conteúdo. Hoje eu quero adicionar que você precisa analisar bem por que você não tem tempo para criar conteúdo. Será que você está investindo o seu tempo naquilo que não é útil? Que não vai trazer nenhum benefício para você? Será que você está realmente prestando atenção nisso? Como que você pode falar assim, gente, eu preciso criar às vezes um Reel, mas às vezes se você criar um Reel bem feito, você pode alcançar muito mais pessoas, ainda mais que hoje o Instagram até mesmo facilitou isso, né? Porque você pode mostrar o seu conteúdo ou o seu Reel para pessoas que não são seus seguidores e se der certo lá, você vai atrair muito mais pessoas. Então olha só, de novo, gente, ser produtivo, ser eficiente não é estar 24 horas por dia ocupado. É estar fazendo as coisas certas na hora certa. É isso que vai te trazer tempo. Não é sobre estar em todos os eventos, não é sobre estar em todas as redes sociais. É sobre fazer coisas eficientes, da forma eficiente, da forma certa, que traga mais benefícios. E é só você parar para sentar, organizar e olhar com carinho, realmente com carinho. Tome esse tempo para você e olhe com carinho. Será que tudo que você está fazendo hoje realmente é importante? Será que tudo que você está fazendo hoje vai te fazer chegar aonde você quer? Seja uma boa profissional, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa. Será que tudo que você está fazendo hoje realmente vai te levar a isso? Ou será que você só está querendo mostrar para os outros que você está ocupado, mas de forma que não é eficiente? Eu espero que essa live tenha ajudado vocês hoje com esse ponto. Quem quiser fazer pergunta, eu estou aqui pronta para responder. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Quando eu vi esse assunto, eu falei assim, gente, eu com certeza preciso falar sobre isso. Eu com certeza preciso mostrar para as pessoas a importância da gente focar também naquilo que é importante para a nossa vida, sempre se perguntar do porquê. Eu uso o método CDC, que é o Círculo Dourado de Conteúdo, baseado no livro do Comece pelo Porquê. E é muito interessante ver que às vezes a gente não é sobre alcançar muitas pessoas, mas alcançar a pessoa certa. Isso é muito importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A todos que entraram e que participaram, muito obrigada mesmo. Faz muito sentido pra mim. E eu espero que isso também tenha ajudado vocês a alcançarem os seus objetivos. Tudo bem? Bom, desde já eu agradeço. Espero que vocês tenham uma ótima semana. A Vi falou, quando a gente foca no que é importante, o dia rende mais também. Com certeza, Vi. Com certeza. E às vezes a gente se sente bem com isso também. A gente entende o que faz mais sentido e a gente consegue descansar. E quantos de nós não estamos precisando descansar hoje em dia? A gente precisa muito, muito mesmo.
Muito obrigada. E é isso, é focar no que é mais importante, mas lógico, tirar o tempo para entender o que é mais importante para você. E isso vai fazer muito sentido. Tá certo? Gente, muito obrigada a quem participou da live hoje. Muito obrigada mesmo. A live não vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou levar ela pro YouTube, mas assim que estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês. E não deixe de falar aqui o que vocês acharam, de comentarem o que podem mandar qualquer pergunta que vocês têm no meu direct, que eu vou amar responder todos vocês, tá bom? Tenham um grande dia, um beijo e até quinta-feira na nossa próxima live. Eu já vou colocar lá o que vocês gostariam de ver na próxima live e eu espero todos vocês lá, tá bom? Um beijo e fica até a próxima. Tchau!